deixar um pouquinho. Ah, nossa. O que eu tô fazendo? Vamos esperar o pessoal entrando. Sim, tá bom? Tá. Tá ótimo. Ah, agora eu vi ali. Uhum. Tá dando problema de conexão. Boa noite, boa noite. Tá dando problema? Tá. Pessoal Ali. entrando. Eu tava com uma cara de ué. Vamos só esperar uns minutinhos pra ver o pessoal. Primeira. Quem que é? É o Eric. Eric. O Ed. O Ed. Agora eu estou enxergando. Olha só, agora ela tem óculos, gente. Vamos falar de todos os... Eles Vamos acham falar que de não tá. equilíbrio hoje. Quem não estava nas últimas lives, viu que a Rê não enxergava. Agora ela enxerga. Então ela vai conseguir ler todos os comentários hoje. E aí, gente, boa noite. Acho que a gente já pode ir começando. Podemos. Bom, antes de tudo eu vou dar um aviso aqui, que eu peguei uma super gripe nesses últimos dias, então eu tô fanha, pode ser que eu tussa no meio da live, ou espirre, enfim. Já peço desculpas desde já, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Então, Importante a aqui. gente continuar com o nosso compromisso de todas as terças fazer live pra vocês. E espero que vocês gostem, continuem acompanhando e convidem também, acho que pelo Face dá pra compartilhar, que tá assistindo a live, então quem puder compartilhar que tá no Face também, a gente agradece. Isso aí. Sim, e hoje a gente vai falar então dos 4 pilares. Acho que se algum de vocês aqui, eu espero que sim, acompanhem bastante os nossos posts, tanto no blog quanto nas nossas redes sociais, vê que a gente fala muito dos 4 pilares e da importância deles, né? Da importância deles estarem sempre em equilíbrio pra gente ter uma vida super plena, assim. Então a gente vai dar uma repassada no que são os 4 pilares e depois falar um pouco, conversar mesmo. A gente quer que seja um bate-papo e conversar um pouco com vocês sobre isso. Exato, porque a gente viu que várias pessoas, quando a gente fala dos 4 pilares, as pessoas ficam, tá, mas quais são esses 4 pilares mesmo? Né? Porque a gente acaba não relacionando muito, a gente vai vivendo meio que no automático e a gente não presta atenção nesses 4 pilares realmente que existem e que a gente pode dar um foco maior numa hora, passar por um problema em num outro momento. Então a gente vai trazer um pouco dessa abordagem do de como ter uma vida mais equilibrada como um todo, né? Porque acho que isso traz muito mais qualidade de vida. A gente vai falar um pouquinho mais da importância aqui pra vocês. Vão mandando as dúvidas de vocês, os comentários. Bom, vamos então passar pelos 4 pilares. Em todos os conteúdos do UNA, a gente sempre faz eles baseados nesses 4 pilares, que são o mental, o emocional, o físico e o energético, né? O mental é um pilar que ele é muito intenso e muito importante pra gente, porque ele é o que carrega toda a nossa trajetória de vida, né? É ele que vai ditar a forma como a gente vai ver, vai entender, interpretar os fatos da nossa vida. Então, é um pilar que é muito importante. Ele é muito também... a gente traz aqui ele com uma importância até... Às vezes a gente fala muito dele porque tem muita coisa que a gente não conhece desse pilar. Porque a nossa mente é muito poderosa e hoje já se sabe, né, que nossa mente inconsciente aí é quase 90% da nossa mente. Então tem muita coisa oculta e que a gente muitas vezes não conhece sobre nós e que vão ditando muito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, as nossas crenças, as nossas memórias. Os valores, tá tudo nesse pilar. Então, vai desde a forma como a gente constrói as nossas metas, os nossos objetivos, é a parte cognitiva mesmo da coisa e que também traz essa bagagem do que tá oculto, digamos assim, né? Porque a gente acaba trabalhando não, né? A gente usa apenas cerca de 10%
e o resto tá tudo lá atrás, tá tudo guardadinho, né, em algum lugar. Na verdade a gente usa tudo, né? A gente só não sabe que usa. Só que é inconsciente. Exato. Então é importante a gente ter esse conhecimento e de trazer e trabalhar com essa parte inconsciente do subconsciente, porque é ela que dita mesmo muita coisa da nossa vida. Às vezes a gente manifesta alguma coisa na nossa vida que a gente nem sabe por quê e tá tudo lá na nossa mente. Então, padrões de autossabotagem, tá tudo no nosso pilar mental, né? São coisas que muitas vezes a gente não percebe mesmo. E aí, passando desse pilar, posso já mudar? Vamos pro próximo. A gente vai falar também do emocional, que às vezes muita gente confunde, né? O mental e o emocional acha que é o mesmo. E não, o pilar emocional, são as nossas emoções, né? Então é diferente do que o que tá na nossa mente, é a forma como a gente vai sentir, a forma como a gente vai se expressar perante algum fato. A gente sempre fala que os fatos são neutros e vai da nossa emoção, do que a gente tá sentindo na hora de interpretar eles, de determinada maneira. Então, eles são diferentes sim, tá? E essa forma como a gente interpreta vai depender muito também dessa bagagem que a gente tem no mental, né? Como a gente sempre fala, tá tudo muito relacionado um com o outro. Mas o pilar emocional, ele também é um pilar que, assim, carrega muita coisa. A gente não é ensinado a olhar para as nossas emoções. Hoje em dia já tá começando as escolas a mudarem um pouco isso. Mas, por exemplo, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não foram ensinadas a lidar com as emoções, né? Então, a gente foi sempre ensinado a reprimir nossas emoções, porque principalmente as negativas, porque, né? Não é legal você sentir medo, não é legal sentir raiva. Tá, mas o que a gente faz com isso, né? E isso é muito trazido pro nossa mente depois, pro inconsciente, e fica lá estocado e bloqueando um monte de coisa na nossa vida. Tem um comentário aqui. O Edmar. O inconsciente também domina ações cotidianas, como dirigir. Você não pensa pra dirigir, é uma atitude inconsciente. Exatamente. A gente tem os estágios, né? A gente vai... A nossa mente, ela vai fazendo com que tudo fique meio que padronizado. A gente procura padronizar porque são muitos estímulos externos. Sim. Boa noite, Stefania. Tinha visto, mas esqueci. A gente tá falando do pilar emocional, né? Isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse pilar? Eu acho que é importante a gente trabalhar, né? Você tava falando de não reprimir. E é verdade, são as nossas emoções que colocam a gente em movimento, né? Que faz a gente querer agir, que faz a gente querer ir atrás das coisas. Então, assim, se a gente ficar reprimindo e não prestar atenção nas boas, né? Ter essa tendência de sempre prestar atenção nas emoções que são um pouco mais negativas, a gente acaba reprimindo e não ficando em movimento, que é o que o pilar emocional vem pra ajudar a gente, né? Que é justamente esse impulso. Que a emoção é movimento mesmo, é pra causar algum movimento pra gente, e que muitas vezes a gente não olha pra essa emoção com o que esse movimento tá querendo trazer pra minha vida, né? Qual é o movimento que minha vida precisa fazer agora pra que eu seja mais congruente com quem eu sou, pro que eu quero pra mim e tudo mais. Então, é muito importante esse pilar também. Na verdade, todos são, né? Todos têm a sua importância. E todos estão relacionados. É que alguns a gente acaba dando mais foco, às vezes, pela cultura, pelo momento de vida. Então, o que a gente tá querendo trazer aqui é um pouco realmente de cada um e como que a gente se identifica em cada um deles. Então, vamos pro próximo. O Eric só mandou mensagem, travei, mas eu não sei se ele não entendeu algo que a gente disse ou se foi da live. Eric, se for alguma coisa que... algum pensamento que deu tilt aí... Avisa a gente, que a gente retoma. Isso. Bom, o próximo o próximo pilar é o pilar físico. Que muita gente confunde com físico e já faz logo a relação... Da live. Já faz a relação do físico com os músculos, né? Com só o nosso corpo físico. E não, o pilar físico, ele vai muito mais além, né? Ele entra os nossos órgãos, a nossa respiração, a nossa alimentação, todos os sistemas do nosso corpo, os nossos sentidos. Então, assim, ele é muito mais além. Às vezes a gente fala, eu cuido do meu pilar físico porque eu me exercito. Eu faço academia. Eu faço academia, que eu não queria usar na academia. De novo. Não, mas eu vou continuar usando a academia. É porque eu faço academia. E não necessariamente, né? Acho que o cuidado com o pilar físico, ele vai muito mais além. Vai, assim, da nossa respiração, a forma como a gente nutre, como a gente nutre o nosso corpo.
Então, não confundam o pilar físico apenas com os músculos. Lembre-se que o nosso corpo é uma máquina perfeita e completa, que vai muito mais além do que só o que a gente está vendo, né? Sim, e hoje se sabe que muito está relacionado às nossas emoções, elas causam muitos problemas, né? As emoções negativas e que a gente reprime trazem muitos problemas físicos. Então, essa relação a gente vai vendo, né? O mental que causa no emocional, que causa no físico, que causa no mental. Consequentemente, e no energético, né? Porque Aham. É, se os outros pilares estiverem ruins, com certeza o energético vai estar desestabilizado. exatamente. E aí, olha, consciência corporal, É, exatamente. E até assim também, como a gente usa o nosso corpo a nosso favor. Porque a gente tem N mecanismos de fazer com que, por exemplo, a gente mude uma emoção, com que a gente mude a nossa mentalidade. Tá desfocando um pouco aqui da coisa, né? Então é usar o nosso corpo, porque a gente tem muita coisa ilimitada em nós. E às vezes a gente não usa isso. Tem muitas ferramentas que a gente acaba ainda trazendo na oficina, no nosso curso aí, mas que sai dessa coisa só do exercício físico. E aqui a gente não tá querendo dizer que o exercício físico não é importante. Pelo contrário, é muito importante, é uma parte essencial também. O que a gente quer trazer é um pouco mais dessa consciência do todo, que não é só você fazer uma atividade física. Você precisa ter consciência de, por exemplo, cheguei com o corpo cansado do trabalho, eu preciso repor a minha energia física de alguma forma. Dormir bem, hidratar, a hidratar. respiração, né? Oxigenar todo o nosso corpo. Até pro mental isso ajuda muito, Sim. né? A respiração. Então é o que a gente diz. Eu não sei se todos estão habituados aqui com a cultura chinesa, mas eles dizem que, assim, nas nossas emoções tem ligações diretas com os nossos órgãos. Então, se a gente sente muita raiva ou tristeza, tudo isso ele acaba também causando no nosso corpo físico, vai adoecendo, né? Sim. Então é importante, sim, essa consciência corporal, como é de Erika Quero também estava quero até explicando. dar um exemplo. Essa gripe que eu peguei, eu tenho certeza que foi assim. Eu a minha imunidade foi baixando e eu tive um episódio emocional aí que causou comigo que eu sei que eu piorei muito por causa disso, porque isso tá completamente relacionado e isso já é comprovado cientificamente Sim. que as nossas emoções, as negativas, elas baixam a nossa imunidade. Então, por que não cuidar do nosso corpo e da nossa mente, das nossas emoções, né, de uma forma integrada? Entender que nós somos um, né? Independente da gente estar separando esses quatro principais pilares, nós somos apenas um ser humano, é uma Exatamente. pessoa, né? Então a gente tá tudo ligado, a gente vai receber de todos os pilares, de todos os lados. Sim, e agora, por exemplo, eu tô querendo me cuidar, eu preciso não só cuidar do meu corpo, né, e dar o que ele precisa fisicamente, mas também cuidar para as emoções, para os pensamentos, porque isso ajuda na recuperação também. Sim, quando a gente tá doente, a gente já costuma baixar o nosso padrão de energia, o vibratório. E com a energia já mais baixa, acaba afetando o nosso mental e, consequentemente, as nossas emoções. Né? Exatamente. E aí a gente vai entrar no último pilar, Que é o... que é o energético ou espiritual, né? Cada um chama do jeito que prefere, que se identifica. Mas o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que, embora a gente chame de espiritual, ele não está ligado a nenhuma religião, nem ao espiritismo, nem nada. A gente está falando mesmo de energias, né? Do nosso campo vibracional. Então, por isso que a gente chama de energético ou espiritual. E nada mais é do que a nossa conexão, né? Com o nosso eu interior, com o todo, é a energia que a gente está emanando, que a gente está recebendo, Sim. né? É sempre uma troca. Então, esse também é um pilar muito importante que tem que estar sempre cuidando muito dele, porque ele afeta também os demais pilares e também é o que dita muito do que a gente vai sentir, da forma como a gente vai ver as coisas, que também vai mandar esse recado pro nosso corpo físico. Então, se eu tiver com o meu emocional, com o meu energético, com vibrações negativas, muito provavelmente eu vou sentir isso também no meu corpo físico, no mental e no emocional, né? Enfim. E como a gente sempre fala, as nossas emoções, elas têm uma frequência vibratória também. Então, como a gente tá sentindo, pensando e agindo, vai fazer com que isso também tenha consequência na nossa vibração, né? Na nossa energia. O Ed falou, o budismo fala da postura digna. Cabeça baixa seria tristeza se fechando para o mundo. Cabeça alta é orgulho, narcisismo.
Postura digna seria do centro. É, exatamente. O nosso corpo, ele manda mensagens pra nossa mente, pras nossas emoções. A gente pode fazer o caminho de ida, né? Que é de dentro pra fora e de fora pra dentro. É. Então, a gente... E assim, é válido lembrar que tudo ao nosso redor tem energia. Então, tudo que a gente vai recebendo muita energia de fora, por isso que é importante cuidar desse pilar emocional. Eu tô toda hora falando pilar emocional, desse pilar energético, porque assim como a gente recebe essas energias, é uma troca, a gente também vai emanar. Então, é sempre importante estar ligado, trabalhar muito ele, se conhecer, para então poder emanar o que você realmente quer receber de volta e ajudar também nos demais pilares, né? Exatamente. E aí? Pode falar. Não, vai lá. E aí, a gente quer trazer aqui pra vocês mais um pouco dessa ligação entre os quatro, né? Por que é tão importante a gente estar com os quatro pilares equilibrados? E começando, assim, por aquela coisa que a gente sempre fala da realidade. Qual que é a realidade? A gente tá aqui plena nos quatro pilares o tempo todo. Não, gente, isso é muito raro. É muito difícil você estar pleno o tempo todo nos quatro pilares. Muito difícil. É praticamente, não vou falar que é impossível, porque existem pessoas que conseguem, mas demanda muito, demanda muito da gente e coisas acontecem, né? Então não é o tempo todo que tá todo mundo bem com todos os pilares. Mas é importante que a gente saiba como um tá afetando o outro também e como voltar para esse centro de equilíbrio, né? Todo mundo tem um centro de equilíbrio. E quando a gente tá com um mais fortalecido, ou todos os pilares fortalecidos e um cai, a gente consegue usar os outros que estão fortalecidos para levantar esse de novo, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente saber como resgatar isso, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim. Tem algumas pessoas assistindo. Eu queria saber se vocês sentem que vocês estão com esses pilares equilibrados, ou se, sei lá, se tem algum pilar que você acha que é mais difícil de equilibrar ou não. Porque às vezes a gente esquece, né? A gente acaba cuidando só de um pilar e acha que tá tudo bem, que o resto vai se equilibrar magicamente e não é. Sim. Né? É importante sempre trazer isso pro consciente, entender o porquê das emoções que eu tô sentindo, por que eu tô vendo a vida dessa forma, porque esse filtro neste momento. Isso vai ajudar você a trazer seu equilíbrio, né? Cuidar do corpo físico, não ter um esgotamento. Também é importante, não é só ir na academia, como a gente já falou 1000 vezes. E o energético também, o tipo de troca de energia que você tá fazendo, né? A gente esquece de reparar nesses 4 pilares. Eu acho que a gente mesmo, antes de começar a trabalhar nesse último ano e tudo mais, com esses principais pilares e trazer isso pra nossa vida, acho que raramente a gente para durante o dia e fala, tô mal do pilar emocional ou tô do mental. Sim. E não, hoje pra gente é muito mais... O emocional e o mental, eu acho que a gente repara um pouco mais, assim. Hoje. É. É. Não, e até assim, porque a gente... Só que na verdade a gente repara, eu acho que todo mundo repara. Por exemplo, você tá mal, você tá triste... Você sabe que você tá triste. Você sabe que você tá triste. Só que às vezes precisa acontecer um negócio muito assim, muito intenso, pra trazer aquilo à tona, né? Que eu acho que é esse ponto, quando é trazido à tona. Só que o que tá oculto lá? E pra gente prevenir tudo isso, né? Porque às vezes a gente tem os nossos traumas, né, de infância guardados lá e que são despertados assim. A ideia é a gente não despertar isso, né? Ou, na verdade, não despertar. É ter isso curado, de alguma forma. Tem uma... Acho que o mais difícil de equilibrar é o espiritual. É difícil entender, se confunde com religião às vezes, exatamente. É que eu acho que o espiritual... O pilar em si. O pilar espiritual, ele muitas vezes, a forma de você trabalhar esse pilar espiritual é através da religião, pra muita gente. Mas uma coisa não é necessária para outra. Então, você pode ter o seu pilar espiritual trabalhado sem precisar seguir uma religião. Sim. E você pode seguir uma religião e mesmo assim não estar trabalhando o seu pilar espiritual. Né? Então, uma coisa não é completamente dependente da outra, mas é uma forma comum de se trabalhar o espiritual. Assim como uma terapia, por exemplo, uma psicoterapia, é um meio mais comum de se trabalhar as emoções. Então, eu acho que é o meio só, não é o fim. É verdade. Nem vou falar do slackline físico-emocional, mas enfim.
É, exatamente. É um slackline mesmo. Eu queria, complementando o que você estava explicando sobre o comentário do Ed, é que é realmente isso. Tem muita. O pilar emocional. Todos nós temos o pilar espiritual barra energético. Né? Porque foi o que eu disse, tudo à nossa volta é energia. E aí, em vez de você encontrar a forma que você gosta de trabalhar ele. Tem gente que vai gostar de rezar, tem gente que gosta de meditar. Vai dependendo muito da forma. É legal a gente trazer isso, que é para vocês trazerem para consciência. Mas não existe uma fórmula mágica. Óbvio, a gente trabalha com diversas ferramentas, que é o que a gente dá no nosso curso online, o que a gente aplica nas nossas oficinas, mas entra naquilo que a gente sempre fala. Aham. Testem e vejam qual é a melhor forma de vocês trabalharem. A ideia dessa live era da gente realmente trazer pro consciente, Consciente, é. sabe? Entender. Porque, poxa, às vezes a gente acorda num dia mais ou menos, meio pra baixo, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E se você tá com esses quatro, você tem esses quatro pilares é, Estruturados, né? estruturados, e você consegue identificar qual deles está o desequilíbrio, consegue cuidar dos demais para depois dar mais atenção pro pilar que tá em desequilíbrio, vai ser muito mais É mais fácil de simples. você retomar a sua vibração, o seu padrão vibracional positivo. Então a ideia era justamente essa. Não existe uma fórmula mágica, existem sim diversas ferramentas. Eu acho que no energético espiritual vai muito de pessoa para pessoa mesmo, né? Eu acho que em todos, né? Vai muito de você encontrar a sua forma de se descobrir. É tudo que a gente fala aqui, a gente fala muito de autoconhecimento. Sim. Que é o meio que a gente acredita que seja pra gente conseguir equilibrar a nossa vida e ter mais satisfação e ser mais feliz com a nossa própria vida. Mas cada um encontra a sua melhor forma. O que a gente gosta de trazer aqui são as ferramentas, são as formas e a consciência, principalmente, pra isso. Porque às vezes a gente não toma essa consciência, às vezes parecem coisas muito óbvias, mas que a gente não toma consciência no nosso dia a dia. E é uma questão de treino, realmente, olhar pra tudo isso dessa forma. Então tá, eu... Passando um carro aqui, né? Às vezes, sei lá, eu cheguei do trabalho super cansada. Tá, o meu cansaço é físico, é mental, é emocional? Qual é esse tipo de cansaço? quatro. É os quatro, é energético? Qual é o tipo de cansaço que eu tô sentindo e o que eu preciso fazer pra cada um? Porque não adianta eu só repor o meu cansaço, a minha energia física, por exemplo. Se o meu mental vai continuar do mesmo jeito. No dia seguinte eu vou Posso dar um estar exemplo? igual, né? Acho que muita gente às vezes chega super estressado e cansado do trabalho e fala, eu vou dormir pra descansar o meu corpo. E assim, eu pelo menos tenho essa opinião, não sei se você concorda, mas se eu tô com a minha cabeça cheia, de um dia estressado, e eu ainda não organizar pelo menos as minhas ideias, o meu sono não vai Não vai ser. ajudar Repor, a né? repor essas energias, porque o meu mental ele vai continuar trabalhando mesmo que com o meu corpo físico ali deitadinho dormindo. Aí sua noite de sono não vai ser a mesma, no dia seguinte você vai estar mais cansado. Ó, tem um comentário aqui no Face da Estefânia. Acho que é Estefânia? Não sei, desculpa se eu falei errado. O pilar mais difícil de harmonizar é o mental. Acaba E acaba dando. danando tudo. Aprendi que através da respiração consigo harmonizar a vibração de todos. Acha que procede? Com Sim! certeza. A gente realmente acha. A gente, inclusive, sempre dá, né? Na Exercícios outra de live que a respiração. gente deu sobre ansiedade, a gente a gente até deu falou. um exercício de respiração. Sim. A respiração tá super ligada com a nossa mente, né? A respiração ela vai te trazer para o momento presente. Pelo Total. menos. Então você vai estar de corpo e mente ali no que tá passando. Ela vai oxigenar todo o seu corpo e essa oxigenação só traz benefícios. Ela vai te ajudar a relaxar, ela vai te ajudar a abrir sua Pensar mente, a melhor, pensar melhor. Consequentemente, vai te ajudar no emocional, porque você vai estar se acalmando, você vai estar trazendo outro tipo de emoção para aquele momento. E aí, claro, no energético, né? Porque aí o que você vai estar emanando vai ser uma emoção diferente. Então, sim, a respiração ajuda e muito. A gente mesmo usa muito da respiração para momentos de ansiedade ou de euforia, às vezes no estresse. E até outra coisa que a gente falou na outra live. A respiração serve pra gente perceber em qual estado a gente tá. Porque a nossa respiração, automaticamente, ela muda de acordo com a emoção que a gente tá sentindo. Então, se a gente tá estressado e ansioso, a respiração é mais curta e mais curtinha. alta, né? Se a gente tá mais calmo e tranquilo, a respiração tá mais fluida.
Então, tudo isso tá muito relacionado. A gente só não percebe mesmo. Eu acho que eu te falei semana passada também, acho na live, que eu fui fazer a respiração antes de meditar. E eu reparei que eu tava com a respiração muito curta. E eu falei, nossa, eu não tava consciente de que eu estava ansiosa. E aí, pela respiração, eu fui vendo que eu tava mesmo ansiosa, né? Eu tava com sinais de ansiedade. Então, foi começando a... Nossa, você viu que eu fiz imaginário aqui, né? Manda um salve aqui pra minha cidade, Santa Catarina. Ah, que Com o legal! cabeludo. Santa Um salve Catarina. para Santa Salve. Catarina. Nossa, me senti importantíssimo. Gratidão, Estefânia. Oi, Carol. Carol entrou aqui. Ó, tem mais um comentário. Espiritual às vezes parece uma anteninha ligada. Às vezes parece que funciona, às vezes parece que não. Exatamente. E até vai desse momento, né? Às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça que o nosso espiritual a gente nem acaba dando muita bola, né? A gente não consegue ligar. Realmente parece uma antena com defeito ali. Nossa intuição parece que não vai pra frente. Porque daí entra no mental também, mas será que a gente começa a pensar muito? Se questionar, né? A se questionar, porque o espiritual normalmente é uma coisa mais subjetiva, né? Muito mais do que o mental, do que o emocional e que o físico. Então a gente precisa ter uma outra percepção, né? São outros sentidos que estão aí envolvidos também. Então é legal você ter essa percepção de que realmente minha anteninha não está ligada. Tem momentos que a gente se sente, quem acredita, sei lá, numa força maior, num Deus, enfim. Tem momentos que você se sente mais conectado, tem momentos que não. Assim como com as suas emoções, tem momentos que você se sente mais conectado, tem momentos que não. E tá tudo bem, todo mundo é assim, ninguém é ET aqui. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Quando a gente vai ver, todo mundo passa mais ou menos pelas mesmas coisas, só em momentos diferentes e com formas de lidar diferente, o que serve pra cada um. E até pelos nossos valores, né? E por tudo que a gente carrega, por toda a nossa bagagem. Ó, Líbia, Eugênio, o Léo. Boa noite, gente. Quem perdeu o comecinho da live, depois assiste o resto da reprise que a gente vai deixar aqui por 24 horas. E depois no YouTube. E depois no YouTube também, pra sempre. Bom, e aí, gente? Alguma dúvida sobre os pilares? Algum comentário a mais? Eu adorei aqui o que teve no Face, achei muito legal falar da respiração. Sim. Eu queria aproveitar para lembrar as pessoas de Santa Catarina, eu li Santa Catarina, as pessoas de Itatiba, que a gente vai fazer uma oficina aqui dia 27, lá no Ferraz Costa, e tem todas as informações no nosso site. A oficina a gente também vai falar sobre os 4 pilares, a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles, vai trazer ferramentas e explicar um pouco mais a fundo, e explicar mais a fundo cada um deles e também como identificar como eles estão interligados e agindo na nossa vida. Sim, a gente traz ferramentas práticas mesmo, então a gente vai trabalhar cada um e entender o que pode estar oculto, né, do que a gente falou, trazer o que não é tão óbvio para um pouco mais óbvio e trabalhar realmente na prática os pilares de cada um e trazer essa interação mais para a prática. Sim. E aí... As inscrições estão abertas, são poucas vagas, porque a gente gosta de manter um pouco limitado para todo mundo ter... Pra gente ter essa interação um pouco mais próxima e uma troca mais legal. Então, quem se interessar, quem for de Itatiba, ou manda inbox pra gente, ou já manda o link... a gente esqueceu de colocar aqui nos comentários. Mas o link pra inscrição tá na nossa bio. Não esqueçam que é no fim de semana que vem já, não nesse, no próximo. Então, qualquer dúvida também podem mandar por aqui. E pra quem não for de Itatiba, tem também o nosso curso online, que também tá lá no nosso site, o naproject.com.br, e que também fala sobre os 4 pilares e também dá ferramentas para trabalhar. Ele foi baseado em uma das oficinas que a gente já fez. E que foi muito legal, né? Acho que foi um combinadão bem legal que a gente fez e que a gente trouxe pro mundo online. O pessoal de Santa Catarina pode acessar. E é isso. Bom, e lembrando, né, gente, como a gente já disse, é difícil ficar com os 4 pilares em equilíbrio. É difícil não, vamos usar a palavra desafiador. A gente ficar com os 4 pilares. Mas é legal trazer sempre pro consciente, pensar neles durante o nosso dia, ou mesmo ver as ações que a gente faz para ajudar, né, para trazer o equilíbrio de cada um desses pilares, porque é importante
a gente trabalhar com eles todos os dias, afinal são eles que compõem a gente, né? Sim. E a nossa essência e tudo mais, a forma como a gente vai ver a vida. Posso fazer um parênteses? Pode. Gente, a gente também... A gente vai dar um presentinho aqui pra quem tá aqui nessa live também. Antes que o pessoal comece a sair, porque achando que tá acabando. Quem quiser, a gente vai dar uma ferramenta. Então, a gente vai mandar por e-mail uma ferramenta pra trabalhar um pouco desses 4 pilares. Então, quem quiser receber essa ferramenta tem que ser por e-mail por causa do PDF. Então, coloca o e-mail de vocês, manda pra gente por inbox quando acabar essa live. Ou comenta em algum lugar, manda pra gente. Que a gente vai mandar essa ferramenta pra vocês ainda essa semana. Que é pra justamente conseguir trabalhar, né? Exatamente. É uma coisa que a gente usa normalmente É surpresa. É surpresa. Então, mandem um e-mail de vocês, quem tiver interesse, quem quiser receber esse conteúdo extra. E pra sair um pouco também só do fala-fala, né? Pra colocar em prática. Tá bom? Alguma dúvida? Tem algum comentário, alguma dúvida? Carol, eba, quero! Não sei. Quer dar mais algum exemplo? Vamos ver. Tô tentando pensar num dia de algum pilar desequilibrado pra eu contar, mas não tá me ocorrendo. É que tem muita coisa pra gente falar, né? Por exemplo, um dia que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Se eu tô ansioso, se eu tô nervoso, eu já sinto a minha respiração mudando, o meu estômago doendo, o pensamento que a gente acaba alimentando, né? Mas e se acontecer? E se eu falar errado? E se eu não souber responder? E se... Tudo isso traz muito das nossas crenças, do que a gente realmente acredita ser capaz, por exemplo, que tá no nosso pilar cognitivo e mental. Tá ali manifestado na nossa emoção, tá trazendo tudo isso pro físico, porque é de tão intenso que é. E isso com certeza tá na nossa energia também, porque a gente sabe, quando a gente se conecta com uma pessoa, a gente transmite a energia para essa pessoa, né? Mais do que as palavras que a gente passa para as pessoas, a gente transmite a nossa energia. Então, não adianta eu fingir que eu tô mega tranquilo e tudo mais, se a minha energia tá passando que não, né? Ou se eu tô falando, não, eu tô aberta, sei lá, relacionamentos, eu tô super aberta para um relacionamento, só que lá no fundo sua energia tá completamente bloqueada porque, enfim, aí você tem uma bagagem emocional, uma bagagem física, uma bagagem mental que tá te bloqueando, que tá bloqueando aquela energia de se manifestar, né? Sim. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Mas a gente falou muito do desequilíbrio, mas não falou que ele pode causar, né? Quer dizer, a gente falou várias vezes aqui, já deu vários exemplos, mas só para repassar que quando a gente tá com um desses pilares desequilibrados, ele pode causar diversas disfunções, confusão mental, e isso é muito comum. Então, isso vai gerando também estresse, pode dar depressão. Então, por isso, queria ressaltar novamente a importância da gente trabalhar e tentar chegar sempre mais próximo desse equilíbrio, né? Pra não ter nenhum desses tipos de problema. E a forma como a gente consegue isso é através do autoconhecimento. Não tem outra forma, né? Trazer a consciência. Acho que o primeiro passo pra gente mudar, pra gente trabalhar tudo isso, é trazer pra consciência. É o que a gente sempre fala aqui, né? Já é o primeiro passo, né? É o primeiro grande passo. Porque sair um pouco do automático, né? Sair do que a gente tá acostumado a fazer, a pensar, a sentir, a emitir, né? E partir pra uma pegada mais consciente mesmo do que a gente tá fazendo com a nossa própria vida. Porque isso com certeza traz qualidade de vida. E o entendimento, né? Você vai sabendo o que faz sentido pra você, como lidar, o que você gosta e tudo mais. Isso só tem. Sim. Só tem benefícios. Sim. E pra resgatar a paz interior quando você tem tudo isso nas mãos, é muito mais fácil de voltar pro equilíbrio, né? Gente, isso. A Leila mandou, estou com vocês, meninas. Ei, gratidão. Bom, se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente. Não se esqueçam da oficina, semana que vem. Todos estão convidadíssimos. Vai ser muito bom estar com vocês, porque a gente gosta de estar também no pessoal, não só no online, né? Que acho que é uma troca diferente, muito legal também. E a nossa queridinha, né? Sim.
Então, esperamos vocês semana Ah, que e não vem. esqueçam dos e-mails E pra não- receber a ferramenta. Vamos colocar no próximo Stories. Isso. Nos Stories a gente vai colocar, então, uma caixinha. Quem quiser daí a ferramenta, manda pra gente o e-mail, coloca lá, que só a gente vai ver. Podem ficar tranquilos. E é só pra gente mandar essa ferramenta aí. E todo mundo trabalhar os 4 pilares, Sim. né? Então, gratidão mais uma vez. Hoje a gente conseguiu ser rápida. É. Nada como uma gripe. Vamos lá. Então tá bom, gente. Uma ótima noite. Mais Muito alguma coisa? obrigada. Não. Então Espero é que isso. vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, manda pra gente também. Compartilhem com as pessoas. E é isso aí. É isso. Gratidão. E até terça-feira que vem. Toda É. terça tem live aqui, hein? E boa noite. Boa noite. Um beijo.